Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco. Agora já pode acompanhar pela Twitch TV e também daqui a pouco então em podcast. Logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. São 7 horas e 6 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a essa edição de hoje do programa. Vamos às principais informações, para você começar já sabendo de tudo aí que está acontecendo em Campos e região, nesse dia que amanhece ensolarado, com temperatura baixa durante a madrugada, e deve ser assim, pelo menos, né, para hoje também, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia traz a previsão. O céu fica claro, com algumas nuvens no decorrer do período, mas não há previsão de chuva. O outono é uma estação de transição, né, entre o verão e o inverno, então tem um pouco essa... No começo do outono esse clima quente, já no finzinho do outono começa a diminuir a temperatura e começa também a aparecer os resfriados, as alergias aí respiratórias, essa coisa toda. Nós vamos justamente falar sobre isso, mas a previsão do tempo para hoje é de 27 de máxima e 17 de mínima para Campos. Neste momento faz 20 graus aqui no centro e tem sol na planície Goitacá. No programa de hoje, com o Rodrigo Gonçalves na bancada, vamos conversar com Arthur Borges. Já estamos recebendo ele aqui em nossos estúdios. É o presidente da Fundação Municipal da Saúde e superintendente do Hospital Ferreira Machado. Arthur vem para falar sobre os novos leitos aí criados no Hospital Ferreira Machado para crianças, como suporte aí ao surto de doenças respiratórias, a bronquiolite, pneumonia, né, Arthur? Inclusive essa mudança de tempo é bem propícia para isso. Vem falar também sobre a ampliação e melhorias nas unidades ligadas à Fundação Municipal de Saúde e o acordo de cooperação técnica com instituições de ensino para estágio. Até que enfim alguém com inteligência para o óbvio, né? Porque é muito, muito interessante. Você tem várias faculdades em Campos, tem a nossa FMC, que traz aí cursos de não só de medicina, mas também de enfermagem, de farmácia e de tudo que o hospital precisa como mão de obra e que pode ter, né, por que não, bolsa do poder público, sim, desde que tudo muito claro e transparente. Vamos já conversar então, Arthur. Trago o seu bom dia, traremos aí o seu bom dia a seguir. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar com um aplicativo exclusivo, onde você baixa aí agora na sua lojinha de smartphone, né, e acompanha resultados de exames, históricos e muito mais. Laboratório Plínio Bacelar. Hoje é quarta-feira, é dia do jornal Folha da Manhã circular nas bancas e nas casas dos assinantes. E o destaque de capa do jornal
a tristeza aí da morte e passagem do nosso querido Ícaro Barbosa, jornalista e diretor de redes sociais da Folha. Ícaro Barbosa morre aos 23 anos no sábado e é sepultado domingo. Manchete de capa do jornal: o voo de Ícaro. O jornalista, criança e adolescente criado dentro da redação, Ícaro voltou ao jornal quase 20 anos depois como repórter e em seguida passou a integrar a diretoria. A gente sempre comenta as notícias, os fatos, mas é um momento de tanta dor e de sofrimento nosso como amigo, como companheiro de trabalho, e aí você tenta dimensionar isso para os familiares, para o pai, para a mãe. Então você tenta dimensionar isso aí na sua cabeça para você entender o que nós estamos também passando, o que a família está passando. E você fala, existem palavras, existem, né, gestos, atitudes que podem ser feitos, mas a própria cabeça, ela cria um mecanismo, talvez de defesa, porque a gente não quer, né, acreditar no fato, e a gente então fica aqui transmitindo, evidentemente, que os nossos profundos sentimentos, pesares ao pai Aloysio Abreu Barbosa, que é diretor do grupo e companheiro dessa bancada, a mãe Dora Paz, e a todos, né, os familiares enlutados neste momento, e nós que somos companheiros também, né, e que sentimos a perda do Ícaro. Nós vamos falar sobre as homenagens que ele recebeu ontem e vem recebendo aí ao longo dessa semana. Já vou trazer o Rodrigo, ele vai também enumerar algumas delas. E hoje no jornal Folha da Manhã tem um artigo do Aloysio Abreu Barbosa, impressionantemente maravilhoso, contando todos os fatos aí, os momentos importantes, né, da vida deles. Então, hoje no jornal Folha da Manhã. Ainda na Folha, a partir desta quarta, GLP, diesel e gasolina tem redução de preços. Após decisão judicial, Caio devolve móveis ao apartamento da ex-mulher. Caso Letícia, nesta quinta-feira, hein? Caso Letícia tem primeira audiência. No jornal Folha da Manhã ainda, Parque Dom Bosco, após matéria da Folha denunciar o risco de acidentes, o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, MTT, instalou tachões para sinalizar a agulha em retorno na Avenida 28 de Março. Mas não foi retirada a agulha, né? Não. A permanece ali. Sei lá, se eu fosse muito bom nisso, eu era o presidente da MTT, né? Mas já era para ter tirado aquela agulha ali há muito tempo, pelo amor de Deus. Mas ela foi construída agora. Foi feita agora, aliás, há muito tempo não. Existia uma outra antes, menor. Agora fizeram uma agulha mesmo ali para fisgar o cara. Até um anzol. O Aloysio citou aqui como ele via aquilo como um anzol. E é muito complicado. E a gente tem tido, coincidentemente, um aumento de... Esse final de semana foi trágico no trânsito em Campos. Inclusive na 28 também. E aí, você sabe, hoje com o celular, e o pessoal está num estado avançado de uso errado do celular, que é justamente... Antes a gente falava ao telefone, o que é terrivelmente perigoso, qualquer desvio da atenção. Agora o pessoal já está mandando mensagem por escrito, texto, de WhatsApp, de aplicativo de conversa. Aí... Sinceramente, não tem como, né? E entre outras coisas mais. No jornal Folha da Manhã também tem o comunicado aqui, um convite à missa de 7º dia do Ícaro Barbosa, que diz aqui: a família de Ícaro, Páscoa Abreu Barbosa, com amor e saudade, convida para a sua missa de 7º dia, a realizar-se no dia 19, sexta-feira agora, às 19 horas, na paróquia do Sagrado Coração de Jesus.
Para quem não sabe, me permita aqui, a paróquia do Sagrado Coração de Jesus é aqui na Riachuelo, entre a Formosa e a 7. Quem vai pela Formosa pode acessar, porque dá mão ali para a paróquia Sagrado Coração de Jesus. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado de hoje. A seguir eu trago então o Rodrigo Gonçalves para a gente dar sequência aqui ao programa. Meu caro Arthur Borges, bom dia. É sempre um prazer renovado recebê-lo aqui e coincidentemente, me parece que nesse período seu as coisas começam a fluir e é bom então ter a sua presença aqui, não só porque você é uma pessoa extremamente alegre, feliz, positivo, está sempre disposto a resolver os problemas que a gente encaminha lá para você, coisas que a gente recebe também de demandas da população. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Cláudio, bom dia, Rodrigo. Prazer estar com você aqui de novo, né? Toda vez que vocês me convidam que eu fico pensando o que eu vou falar 2 horas aqui, né? Mas no final a gente acaba arrumando assunto, né? A gente começa a conversar. Falta tempo no final, costuma ser assim, né? No final a gente arruma assunto para conversar. E tem o nosso Face aqui também, com as pessoas interagindo, também mandando as suas demandas, ou agradecendo, enfim. A rede, o Facebook está com o nosso streaming já no ar e as pessoas podem interagir aqui com a gente. Meu caro Rodrigo Gonçalves, hoje é quarta-feira, já teve sessão na Câmara ontem, eu trago o seu bom dia aí, voltando a falar aqui sobre o Ícaro Barbosa e as homenagens que foram feitas já e que estão sendo feitas aí. Eu queria que você enumerasse para a gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes em 98.3. Agradecer mais uma vez a companhia de todo mundo, não só aqui em Campos, mas também aqui nos municípios vizinhos, o pessoal sempre ligado, a pessoa de São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, várias outras cidades. E como você falou também, as pessoas que acompanham a gente pelas redes sociais, né, e podem participar do nosso programa. Como você falou, né, suas palavras foram perfeitas por tudo que a gente está vivendo, né? A gente lá na redação da Folha realmente, eu cheguei na Folha em 2003, então há 20 anos eu convivo dentro da redação diretamente com a Luísa e com a Dora e né, por consequência com o Ícaro, que foi quem eu tive a oportunidade nos últimos 5 meses de ter uma proximidade maior, porque quando eu retornei para a Folha já encontrei ele na redação, né? Então a gente tinha essa convivência durante o tempo, foi quase que diária na redação, né? E me surpreendia muito a disposição dele, o quanto ele estava amadurecendo profissionalmente enquanto pessoa, né? E ontem a gente viu algumas homenagens sendo feitas, algumas pessoas ainda sem acreditar. Então os amigos lá do Bicho André, que era um bar que ele frequentava muito, que era uma referência para ele, sempre estava por lá, fizeram uma nota de pesar, né, homenageando ele. A AIC, que é a Associação de Imprensa Campista também, o Hélio Cordeiro lá, né, também emitiu uma nota. A própria Câmara ontem teve um voto de pesar proposto pelo Nildo Cardoso, né, e assinado também pelo Twin, que já deixou claro com a gente aqui, né, no programa a relação de proximidade que ele tem com a Folha, viu o Ícaro crescer também. Né, então foram várias homenagens, algumas ainda estão surgindo, né. Mandar meu abraço ao Edmundo Siqueira também, que ontem fez um belo texto de apoio aí ao Aloysio, a Dora. Né, a gente nesse momento realmente está ainda em choque, né, assimilando tudo que está acontecendo, 23 anos. Mas essas homenagens, né, são justas e a gente com certeza vai acompanhar, né, essas outras homenagens que vão surgir ao Ícaro, né, e a gente deixa claro o nosso abraço à Dora, que é a mãe do Ícaro, que é jornalista, trabalha com a gente também na redação da Folha, o Aloysio, né, que ontem buscou forças para escrever esse texto magnífico em relação que conta a relação, sim, né, sim. Um texto marcado por muita dor, mas também de muito orgulho, né, por ser o pai do Ícaro, né? Então, assim, a gente deixa aqui o nosso carinho, solidariedade, né? E vamos seguir lá na redação fazendo o que Ícaro mais gostava, que era jornalismo, né? Ele quis isso na vida dele e a gente vai continuar seguindo, então, esse legado, que é um legado que veio do avô dele, né? Passado ao Aloysio, a Dora também como jornalista. Mas é para você que tem sido difícil, porque o Ícaro, eu trabalhei na redação da Folha, né, na época do seu Aloysio Abreu Barbosa, Cardoso Barbosa, desculpe, né, o avô do Ícaro, e o Ícaro sentava exatamente na mesma mesa onde o seu Aloysio sentava, né? Então, assim, pra gente mais uma vez olhar aquele lugar e sentir esse vazio, é difícil na redação essa convivência, mas a gente precisa ter força e seguir trabalhando para fazer, como eu falei, esse legado do seu Aloysio, que foi muito bem seguido
pelo Aloysio pai, né, que foi seguido pelo Aloysio filho e também pelo Ícaro, né? A gente vai continuar lá com essa missão de levar o jornalismo, né, à frente. Nos resta ter aqui pensamento, né, positivo e mandar energia boa para a família, e eu estou impressionado com a força do Aloysio. Vou registrar isso para ele também, eu acho muito fantástico. De onde se tira tanta força nesse momento? Eu tento me colocar numa situação dessa, confesso que como pai é diferente, ele não consegue. Na reportagem a gente traz, Adora não quis nesse momento falar, mas fez uma publicação nas redes sociais. A gente traz o depoimento do irmão, do Ícaro, Aquiles, né, que fala sobre essa relação que ele tinha com o irmão. E traz depoimento de vários jornalistas que tiveram a oportunidade de ver o Ícaro crescer, tanto dentro da redação como profissionalmente, né? Então essa é uma matéria que a gente traz hoje, uma página inteira, junto com essa página de opinião, da página 4, que hoje ganhou, né, essa formatação especial, né? Acho que primeira vez que o ponto final não sai na história do jornal, eu acho, assim, desde a criação dele, justamente para abrir espaço para contar essa trajetória, né, essa oportunidade que o Aloysio teve de ser pai do Ícaro aí durante 23 anos. Foi o que ele pediu, porque a gente lembre dessa felicidade que ele tem de ter sido pai do Ícaro. Meu caro Arthur Borges, a gente tenta tocar a vida adiante. Está pautado aqui para a gente começar o programa com os novos leitos no Hospital Feira Machado para crianças como suporte a surto da doença, doenças respiratórias. O Vladimir anunciou nas redes, que ele usa muito, uma primeira etapa com 18 leitos de UTI, 8 de UTI. 8 de UTI, depois 18, perdão, eu confesso que a memória traiu aqui. E eu inverteu. E 8 de clínico. 18 clínico e 8 de UTI. Bom, primeiro vamos tentar pegar uma parcial desses números, se eles são suficientes, se estão todos ocupados e se tem pretensão de montar novos leitos. Qual a gravidade desse surto? Então, quer dizer, tem um monte de pergunta aí, depois você vai lembrando aí, eu também tento te ajudar na medida que você precisar. Então, o número desse leito foi baseado em quê? Poderia ser mais ou não precisaria de mais? Como é que está esse balanço que você faz desses dados aí para a gente, por favor? Cláudio, eu estou na... Porque a gente está muito... Desculpa, perdão, só para acrescentar o motivo da minha pergunta, porque a gente está preocupado com essa coisa de pandemia e a gente ficou com esses dados aí de números para cá, números para lá, abre leito, fecha leito, então a gente está meio tenso com isso ainda, acho que é meio que... Eu estou na coordenação do Ferreira Machado tem 4 anos, né? Então a gente já faz um acompanhamento dessa época sazonal. E realmente nesse período de abril, maio e junho, existe uma sazonalidade muito maior do índice de bronquiolite e de pneumonia. Mas esse ano tem sido um ano diferente, né? Todos os anos a gente consegue, na verdade, manejar com os leitos que a gente tinha usualmente. E esse ano o que acontece? A gente vem acompanhando, pelo menos a cada 48 horas, 2 fatores, né? Que é o número de internações que a gente tem e o tempo de permanência. Então, assim, os pacientes, se eles estiverem internando, mas estiverem, na verdade, conseguindo que aquele leito ele cicle, a gente consegue manter o mesmo quantitativo de leitos. O que aconteceu na semana passada, a gente, inclusive, a nossa equipe estava em São Paulo conhecendo outros hospitais, né, rede de urgência e emergência de São Paulo, né, para tentar aplicar algumas coisas aqui na nossa cidade. E quando chegou, a gente recebeu os números na quinta-feira. E o tempo de permanência de bronquiolite e pneumonia na UTI era em torno de 48 horas. Quer dizer, a criança ela tinha uma piora, ela ia para a UTI, tinha um cuidado intensivo, né? Quando a gente fala na UTI pediátrica, você pensa em intubação, e às vezes não é isso, né? Às vezes você tem um cuidado fisioterápico diferenciado, né? Aparelhos que você pode fazer uma pressão positiva na criança respiratória, e a gente conseguia tirar em 24 a 48 horas. E quando chegou na quinta-feira, a gente fez a avaliação dos números, o tempo de permanência aumentou para 5 dias. Então, quer dizer, aquele leito que a gente esperaria que no dia seguinte estivesse vazio, ele não ia estar vazio. Então, a tendência é que se a gente não tomasse nenhuma ação, em torno de uma semana o sistema ia colapsar, a gente não teria como conseguir leito. E o leito de UTI pediátrica ele é um leito muito difícil de ter assim, da própria cidade. O próprio BEDA e a própria Unimed, eles têm leitos, mas não numa quantidade suficiente em que a gente, né, do poder público, consiga contratar para que suprisse a situação toda. Então, na quinta-feira à noite, a gente começou a fazer uma perspectiva do que a gente poderia fazer. Na sexta, liguei para o prefeito, né, liguei para o Vladimir, liguei para o Frederico, falei, olha, a gente está numa situação
situação. Nesse momento a gente não está passando dificuldade, mas semana que vem a gente vai passar dificuldade, porque se esse número continuar acontecendo, esse tempo de permanência aumentado, a gente não vai ter um local adequado para colocar criança. E aí o prefeito pediu que a gente disparasse o mais rápido possível a confecção desses leitos, né? E aí fizemos toda uma modificação no hospital e conseguimos em 72 horas fazer a abertura de 8 leitos de UTI pediátrica, né? Doutor, só para a gente entender, hoje Campos tem a clínica da criança, né, que é também que é ligado a vocês lá, é uma novidade, não se tinha isso aqui. Então a porta de entrada passa a ser a clínica, continua sendo a clínica da criança, e aí também tem a parte pediátrica dos plantadores de cana, né? E aí, então eles vão a essas unidades e de lá, se há necessidade, encaminhado para Ferreira, é isso? Exatamente. Na verdade, acontece, a gente tem as portas de entradas, que você tem hoje o São José. O Hospital São José hoje já conta com a pediatria completa. Da última vez, né, Cláudio, a gente conversou sobre isso, não estava. Lembra? Esse final de semana não tinha pediatra, a gente completou. Aliás, eu até lembrei os números lá que os médicos reclamavam, que só em São José você tinha que atender 100 crianças num dia. Nessa visita que a gente fez a São Paulo, a gente chegou a ver números numa UPA de lá, do período do dia, eram 3 pediatras, 300 crianças de dia. Então está na mesma média nossa, então, aqui era 100 para um. Todos os locais, na verdade, mas na Mala eram 12 horas de plantão ainda, eram 7 da noite. Ah, tá. Ainda tinha a noite. Ainda tinha noite. Então, na verdade, assim, é um surto mundial, né? A própria OMS, né? O Organismo de Saúde, ela já publicou anúncio dizendo que há uma pandemia realmente mundial de bronquiolite e pneumonia. Então, na verdade, o que a gente notou que a porta de entrada ela estava adequada. Às vezes o pessoal, mas eu vou até a clínica da criança, eu vou até o São José, eu tenho um tempo de espera de 1 hora, 2 horas, 3 horas para ser atendido. Não, isso dentro de um momento em que você tem um número muito aumentado de pacientes é normal. Isso não é o que me gera preocupação. O que me gera preocupação é leito de internação e principalmente leito de UTI. Porque leito de UTI eu não consigo converter. Não consigo chegar e falar assim, olha, essa criança aqui eu vou mandar para outro local. Não tem outro local, né? A gente, historicamente, só tem uma única UTI pediátrica de 11 leitos já há anos aqui no Ferreira Machado, né? E a gente não teria como converter esse leito. Então, a nossa grande preocupação inicial foi encontrar uma porta de saída, porque a porta de entrada já estava adequada. Nesse período de abril, maio e junho, as equipes sempre ficam completas, né? Às vezes, na questão do verão, existe algum médico que ele entra de férias, a gente às vezes não consegue um substituto, eu até entendo, né? Mas nessa época que você tem realmente de abril, maio e junho, a gente mantém as equipes completas. Então, hoje, na clínica da criança, na porta de entrada, nós temos 5 pediatras por dia. Então, mesmo que a gente consiga fazer uma média, eles estão fazendo uma média de 300 atendimentos, os 5. Normalmente a média é 220. Chegou já até um pico de 320, mas não teve um aumento tão absurdo. São José hoje tem uma média de 140 atendimentos. Tá? E o HPC em torno de 180 atendimentos por dia. Plantão de 24 horas. Então, na verdade, a porta de entrada estava adequada. Meu problema era a porta de saída. As crianças entravam, essas unidades, o São José, a clínica da criança, elas não têm internação, elas têm observação. Então, a criança dá entrada, faz os exames, inicia um tratamento e vai embora para casa. E a gente não estava conseguindo dar vazão à saída das crianças. E esse foi o objetivo da gente abrir esses 18 leitos das enfermarias. Que é o objetivo de trazer a criança, fazer o tratamento, tirar da porta de entrada para liberar esses leitos de observação para que outras crianças possam dar entrada e colocar, na verdade, num ambiente hospitalar, né, onde a gente tem especialistas, onde a gente tem tomografia, onde a gente consegue dar uma assistência maior à criança que precisa ficar internada. Então, é só a pergunta que o Cláudio fez. Hoje, dos 8 leitos de UTI pediátrica, mais 18 leitos clínicos, eles estão todos ocupados ou está conseguindo se manter essa rotatividade que é necessária? A UTI pediátrica antiga são 11 leitos, estão com os 11 leitos ocupados, né? E a nova de 8 leitos estão com 7 ocupados. Caramba. Mas agora a gente consegue ciclar o leito maior. Embora a gente tenha 7 leitos ocupados nessa UTI nova, a previsão de hoje são 3 altas. Então a gente está conseguindo fazer aquela transição do número de leitos que a gente precisava para ter. O hospital está cheio, está com paciente internado, é o normal. Assim, se você olhar na rede privada, na verdade o quantitativo de leitos é exatamente pelo quantitativo de pacientes internados, porque os profissionais que a gente paga, na verdade você não paga por paciente, você paga pelo leito. Então você ter o leito vazio acaba sendo até um erro de logística. O hospital tem que estar cheio, mas eu tenho que ter uma rotatividade adequada para que o paciente tenha acesso àquele leito, que é o que a gente tenta fazer hoje. Doutor, agora, essa abertura de leito só foi possível também por conta desse processo de estruturação que o Ferreira vem passando, porque, né, você imagina, abrir em 24 horas, foram 26 leitos, né? Vamos dizer assim, num tempo recorde desse precisa estar muito bem afinado, né? Porque
É difícil se imaginar no passado o Ferreira Machado conseguisse tão rapidamente abrir essa quantidade de leitos. Isso foi possível como? Já tinha esses equipamentos? Tiveram que recolher de outras unidades? Como é que foi feita essa força-tarefa para que esses leitos começassem de fato a funcionar, principalmente os de UTI, que é uma coisa mais delicada, né? Assim, há uma necessidade que a gente pense um pouco de modo alternativo, né, para que a gente consiga fazer isso. O que acontece? Quando eu entrei no Ferreira Machado, assim como também acontece no HGG e em outros hospitais, você fala, olha, o Ferreira Machado tem 28 leitos de ortopedia, temos 20 leitos de pediatria, temos 18 leitos de clínica médica. Mas quem garante que durante o ano você não vai ter uma sazonalidade? E é o que acontece agora. Por exemplo, no verão, os 28 leitos de ortopedia ficam cheios. Por quê? Porque é época de acidente. Quando chega nessa época, eu não tenho acidente, né? Eu tenho uma diminuição dos acidentes e tenho um aumento da pediatria. O que a gente precisa trabalhar hoje, na verdade, é com leitos temáticos. Você vai ter naquele momento o leito, ele está alocado para ortopedia. Quando a ortopedia diminui, eu diminuo a ortopedia, coloco de férias os profissionais naquele período, dou férias para os profissionais porque não tem como desfazer uma equipe e aumenta a pediatria. Foi o que a gente fez hoje. Questão de logística mesmo, né? Eu tinha 28 leitos de ortopedia, hoje eu estou com 14. Mas eu precisava de leitos de pediatria. Eu abri. Quando chegar no verão, eu desfaço, né? Desculpe, eu acabo desfazendo, né? Uhum. Eu chego, retiro o leito de pediatria e coloco os leitos de ortopedia novamente. Então, na verdade, a gente não trabalhar de modo estático. Sim, acompanhar isso de perto, né? Observar para poder fazer essa atividade. Sabe quem falou uma coisa aqui interessante e aí pertinente à pandemia? Naquela época do CCC. Centro de Controle e Combate ao Coronavírus. Foi Frederico Paes, vice-prefeito. Ele disse que mas foi Frederico, sim. A UTI, ela é uma coisa... a quantidade de internação, a ocupação de leitos é vivo. A todo instante tem atualização. Ou seja, de manhã pode estar com, como você falou aí, com quase 100% ocupado. Meio-dia pode estar com 60%, 50% ocupado. Assim, é dinâmico, né? Não tem... Por isso que é uma necessidade de a gente fazer esse acompanhamento. E assim, o que eu converso com o Vladimir, assim, a gente abriu 8 leitos de UTI pediátrica. E se passar essa pandemia e a Comaio não precisar dos 8 leitos, eu transformo em leito adulto. Não vejo problema. O aparelho é o mesmo, o respirador é o mesmo, o monitor é o mesmo, eu troco, tiro o berço e coloco uma cama. Então, na verdade, a gente não vai estar perdendo nada, porque o leito de UTI sempre é necessidade ainda. Você sempre tem doente em fila aguardando a transferência para leito de UTI. Mas assim, o que a gente tem que fazer hoje é não trabalhar de modo estático. A gente tem que notar o que está acontecendo naquele momento e fazer os ajustes necessários para que a população seja atendida. Não adianta hoje eu ter 28 leitos de ortopedia com ocupação de 50%. Doutor, é difícil de falar quando se trata de situação envolvendo criança e óbito. A gente teve um caso que gerou protesto, e aí logo depois foram abertos os leitos a gente não vai entrar exatamente no caso, mas assim, naquele momento o senhor falou, se identificou realmente que tinha uma deficiência ou foi feito tudo corretamente naquele primeiro momento? Então, assim, primeiro, assim, a gente fica abalado. Eu também sou pai de uma criança de 7 anos, e, assim, qualquer perda, ela é muito sofrida. A família, com certeza, mas para os profissionais também, né? A gente acaba sentindo também. E o que acontece relativo àquele caso em específico, se você fizer uma avaliação, a principal causa de óbito em crianças com menos de 5 anos é pneumonia. Então, assim, o normal que se espera num período de um ano, para cada 100 mil habitantes, você tem pelo menos 35 óbitos por pneumonia, e desse em torno de 18% vão ser em crianças com menos de 5 anos. Então, assim, no ano, você espera, na verdade, na cidade de Campos, que você tem em torno de 35 óbitos por pneumonia. Não importa o que você faça. E, na verdade, o que aconteceu naquele caso, ontem eu até estava conversando com o Charbel, né? O doutor Charbel, que ele é pediatra e ele é infectologista pediátrica. E ele fez a revisão de todos os prontuários, porque, na verdade, a gente até pede que isso seja feito, porque se existe algum tipo de protocolo que eu possa modificar para que possa, no futuro, a gente evitar uma perda de uma criança, é o que a gente quer. Ele revisou os prontuários todos e disse, Arthur, não tinha o que ser feito naquele caso, porque, na verdade, quando uma criança chega, ela é avaliada pelo pediatra, existem critérios clínicos de gravidade que indicam que você faça um exame ou indicam que você faça uma internação. Então, você avalia a frequência respiratória, frequência cardíaca, nível de consciência, se a criança está aceitando dieta, a ausculta da criança. Então, todos esses fatores juntos, eles dizem se a criança tem um grau de gravidade. Porque, às vezes, a pessoa fala comigo, Arthur, mas, assim, não seria melhor toda criança que chega a gente fazer uma tomografia? Faz uma tomografia que a gente pegaria pneumonia, pegaria tudo. Sim, mas uma tomografia, a dose de radiação é em torno de 200 raios-x.
Aí você vai pensar que toda criança no ano, em idade escolar, existe uma média de 10 infecções respiratórias por ano. Vou fazer 10 tomografias de criança por ano, para daqui a 10 anos estar todo mundo com câncer de tireoide? Aí você vai ter uma epidemia de câncer de tireoide porque a gente forçou demais. Do mesmo modo, por que toda criança não chega, então, com um quadro respiratório e a gente não faz antibiótico? Porque, na verdade, até foi o caso dessa criança. Essa criança, na verdade, o que aconteceu com ela, teve uma evolução rápida, porque a gente fez, durante o período da internação dela no Ferreira Machado, a gente fez uma retirada de sangue e fez uma hemocultura, em que você vê qual é a bactéria que está na criança. E no sangue da criança tinha uma bactéria que chama Staphylococcus marsa, que geralmente é uma bactéria hospitalar, mas ela existe na comunidade também. E isso marsa quer dizer que ela é multiresistente, ela só reage basicamente 2, 3 antibióticos. Então, uma criança, quando ela dá entrada com um quadro respiratório, ninguém vai se pensar que na fase inicial essa criança é portadora de uma bactéria multiresistente. Agora, a partir do momento que a criança teve uma piora, já foi trocado o antibiótico antes da criança ter o resultado do sangue dizendo que tinha essa bactéria. Mas se você olhar o período de internação, ela foi na clínica da criança, foi liberada porque não tinha critérios, retornou, foi reavaliada, foi encaminhada ao HGG, fez tomografia, retornou. Quando houve uma piora do quadro clínico, foi para o Ferreira Machado, para a enfermaria do Ferreira Machado. Ao chegar lá, teve uma piora novamente, foi internada na UTI. Foram feitos procedimentos por equipe multidisciplinar, mas é uma bactéria que a mortalidade é 30%. O MASA, assim, se você fizer tudo em qualquer local, em 30% a gente não vai ter um desfecho que não é o satisfatório. Doutor, então só para a gente reforçar, né, Cláudio, tem muitos pais preocupados com isso, porque tem sido, né, uma incidência grande. Qual o caminho a ser feito, então, ao perceber, né, eu vi agora, acabou lá as reuniões do gabinete de crise em relação à Covid, mas acabou, mas trazendo esse alerta em relação aos casos de pneumonia, bronquiolite, né, circulação. A gente tem percebido esses casos, isso está relacionado, você acredita, ao fato dos últimos 2 anos, algumas pessoas terem sido até negligentes no caso de vacinas, por mais que as vacinas muitas vezes não sejam específicas, mas a questão imunológica ajuda muito, né? Por que a gente chegou a esse ponto, na visão de vocês, que são profissionais e trabalham diretamente recebendo essas crianças? Então, a gente acha que no período da pandemia, né, as crianças elas deixaram de ter contato com vírus respiratórios, né? Como a gente falou, uma criança em idade escolar, em creche ou na pré-escola, a média é em torno de 10 infecções respiratórias por ano. E, geralmente, infecções virais que vão acontecer pelo contato de uma com a outra. E essas infecções respiratórias elas acabam gerando imunidades diretas e, às vezes, imunidades cruzadas para outros tipos de vírus. E além de ter ficado esse período de 2 anos em que as crianças deixaram de ter 20 infecções respiratórias que já gerariam anticorpos nela, o índice de vacinação de campos está muito baixo para a parte de gripe em crianças. Está atingindo em torno de 50%. Então você teve uma perda da imunidade natural e você agora está perdendo a imunidade artificial. Então o que a gente pede hoje para os pais é que realmente as crianças sejam vacinadas. Porque, na verdade, quando você fala assim, mas a vacina não previne uma bactéria. Não, mas a bactéria ela agrediu o corpo através da infecção viral que deu uma queda de resistência e propiciou que a bactéria realmente fizesse a entrada para o pulmão e fizesse a pneumonia na criança. Então, mais do que buscar, né, reforçar o sistema imune, né? A caderneta de vacinação, você que é pai que está ouvindo a gente, buscar aí, né, os postos de vacinação, né, e também em caso de qualquer tipo de alteração, preocupação, encaminhar. Eu fiquei espantado com o número. Então, pelo que o senhor falou que na clínica da criança chegam a ser 300 crianças. No plantador de cano, mais 180. E lá no São José, 140? Todo de 140 crianças por dia. Aí você imagina, olha só, são mais de 600, são 600 crianças. É muita coisa, né? É muita coisa. Isso sem você contar a rede privada. Que se você for na rede privada, você vê que os números hoje de tempo de atendimento de internação é a mesma coisa. O tempo de espera é o mesmo, não adianta muito você modificar. Hoje o contingente de crianças é muito alto. Só uma pergunta. Dessas crianças que estão sendo internadas, você tem acesso ao cartão de vacinação, essas informações. Quantas estão devidamente com o cartão de vacinas em dia e quantas não estão? Então a média tem em torno de 50% hoje. Meio a meio. E assim, é um número muito baixo. A gente esperaria em torno de 85%, né, de crianças vacinadas, pelo menos, né? Sim, você tem 50% numa época ruim, que a criança não tem uma imunidade natural, que a gente tem um aumento acentuado no número de casos. E aí acontece quando você fala assim, mas por que as crianças hoje estão ficando mais graves? Não, na verdade é quantitativo. Você tem um quantitativo de crianças, um percentual que vai ter um índice de gravidade. Quando você aumenta a quantidade de crianças infectadas, o índice de gravidade acaba aumentando também. Você vai ter mais crianças com necessidade de UTI.
Doutor, a gente aproveita que a gente está falando do Ferreira com a criação desses leitos lá, acho que a gente pode falar um pouco, né, Cláudio, diretamente do cenário que hoje o Ferreira se encontra, e depois a gente fala um pouquinho no outro bloco mais sobre a HGG, não é isso? Sim, pode ser, sem problema. Só se você me permitir, antes de você abordar esse tema, deixa eu trazer aqui o Dr. Charbel Cury, que ele coloca o perfil dele, tem o nome da clínica, né? Infante Care. Bom dia, amigos. Cláudio define muito bem. Arthur Borges é um gestor sensível e proativo, além de muito inteligente. Orgulho do meu amigo de infância. É isso mesmo. Aí ele fala que fizemos colégio junto. Com Charbel. Então ele coloca aqui, showman, sou fã desse bom menino. Charbel é um cara sensacional, né? Charbel é que ele fala que você é proativo, ele é proativo. Demais. E assim, a gente tem várias reuniões, né? Quando a gente toma qualquer medida, a gente geralmente entra em contato com ele também para saber, porque a parte infantil, né? Principalmente quando a gente fala de pediatria e infectologia, a Charbel é uma referência não em Campos, né? Uma referência do país. Sim. Falando sobre essa questão do Ferreira, né? A gente falou da abertura desses leitos lá, e o senhor explicou por conta dessa questão de hoje estar atento a essa questão logística, né, de remanejamento, às vezes de um leito para atender um setor, para atender outro. A gente viu durante muito tempo o cenário do Ferreira Machado um cenário mesmo considerado de guerra, né, com pessoas no corredor, né, e hoje muita gente até que duvida se realmente isso não está acontecendo, né, fala, né, em vez de torcer porque não tem, fala, não, porque agora eles tiraram todo mundo e imprensaram todo mundo nas enfermarias, né, é o tipo de comentário que a gente ouve, né, as pessoas incrédulas mesmo por conta. Mas eu mesmo tive recentemente no Ferreira Machado acompanhando minha mãe, que tinha infelizmente levado uma queda, e realmente vi que realmente é outra realidade hoje no Ferreira Machado. Eu não sei realmente como estão as enfermarias, né, como as pessoas falam, mas eu queria que o senhor falasse um pouco disso. A gente sabe também que a relação com a rede contratualizada permitiu também esse remanejamento hoje mais rápido de um paciente que muitas vezes ficava no corredor, porque os hospitais não recebiam os recursos da prefeitura e do SUS devidamente, então eles não tinham como receber esses pacientes e eles permaneciam muitas vezes lá aguardando vaga para cirurgia e tal. Isso mudou também nessa relação, né? O Frederico teve com a gente sexta-feira, falou sobre isso, sobre essa relação que mudou com os hospitais contratualizados. Mas queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O que faz hoje o Ferreira Machado realmente ter essa nova cara? A gente sabe que tem inclusive agora a proposta de ampliação de um novo pronto-socorro. Como é que é o Ferreira Machado hoje? Porque é a nossa maior rede de emergência, né? Independente, não atende só aqui, atende a região, né? Inclusive pacientes da rede particular também muitas vezes buscam lá nesse primeiro atendimento. Queria que o senhor falasse um pouco como que está isso hoje, como que o senhor tem trabalhado isso no hospital? Então, na verdade, assim, como eu te falei, eu venho de 4 anos, né, de coordenação lá. E quando terminou o governo passado, o normal que existissem mudanças, né, como aconteceram. E assim, eu não esperava continuar. Eu tenho até que realmente publicamente agradecer ao prefeito e ao Frederico, né, o vice-prefeito também, que realmente confiaram no trabalho, me chamaram no primeiro dia. Não só confiar como ampliaram, que antes não era da fundação, né? Não era só do Ferreira Machado. Sim. Depois me confiaram ainda mais e me confiaram a fundação. Mas tem que agradecer, porque na verdade, no primeiro dia, eu lembro, na verdade foi no dia 2, né? O Vladimir marcou uma visita no hospital e geralmente, após o Réveillon, era assim, a pior situação para o Ferreira Machado. Tinha pacientes, assim, eu lembro que nesse dia da visita dele tinham 42 pacientes no corredor. Tinha pacientes até o elevador. E assim, e embora seja uma coisa que a gente que era considerada natural durante anos, ainda assim é uma vergonha, né? Você dá a entrada no hospital e você tem um paciente alocado fora do local onde ele deveria estar. Então, assim, o hospital ele prestava o atendimento. O paciente chegava, ele tinha a avaliação do médico, tinha um diagnóstico, fazia os exames complementares, mas quando a gente alocava ele num local que não era o correto, a percepção do paciente é que o atendimento era ruim. Dá certo, né? Você imagina você ficar no corredor 2 dias, 3 dias. E aí, nesse período que a gente começou a aplicar a gente começou a tentar avaliar o que fazia o hospital ficar com tanto paciente no corredor. E a perspectiva inicial é sempre assim, vamos colocar mais médicos, vamos colocar mais leitos. E, na verdade, o problema não estava aí. Era um problema, na verdade, do fluxo dos pacientes, né? Então, a gente começou a tentar procurar quais eram os gargalos que faziam o paciente permanecer. Então, vamos dar exemplo de gargalos que a gente identificou. A gente tinha um serviço de laboratório que colhia o exame de sangue dos pacientes. Colhia o exame de sangue após a chegada do plantão, entre 7 e 8 horas da manhã. 4 horas para ter o resultado. Então, o resultado chegava por volta de meio-dia, correto? O visitador do dia já tinha passado visita no paciente. Aí, o exame chegava depois, o paciente ficava para o dia seguinte, para ser reavaliado e saber se ele teria alta ou não. A gente mudou, passou a fazer a coleta do sangue 4 da manhã. Para tentar, quando chegasse às 8 da manhã, quando tivesse o visitador, isso, né? Você já ter o resultado daquilo. A gente tentou aparelhar melhor o nosso núcleo interno de regulação. Quando a gente quer transferir um paciente para algum hospital, tanto contratualizado quanto do Sistema Estadual de Regulação, né, do SER,
a gente precisa que esse paciente ele seja atualizado diariamente. Então você tem um programa de computador que você entra e fala qual é o quadro. A gente não tinha gente suficiente para fazer atualização, então às vezes ficava defasado e eu não conseguia transferir. A gente colocou gente o suficiente para que eu consiga atualizar todos os pacientes diariamente até meio-dia. Então a gente começou a procurar alternativas. E uma das alternativas também foi a abertura de leitos, né? O hospital, ele é um hospital da década de... Parece até alternativas tão simples que não eram feitas, né? Assim, pelo que o senhor fala, assim, né? Mas não é fácil identificar. O problema é você conseguir identificar onde está, né? Laudo de exame, mesma situação, né? Às vezes os laudos de exame a gente não tinha... Um outro exemplo, à noite eram colhidos o sangue, você não tinha digitador em número suficiente à noite, então não tinha quem digitasse o resultado, atrasava mais. Então vamos contratar digitador. Então a gente foi tentando procurar quais eram os gargalos para ir corrigindo. Porque não só é aumento do número de leitos, você tem estudos hoje que mostram que quando você diminui o tempo de permanência em um dia, corresponde a aumentar 20% do número de leitos. Então, na verdade, eu não preciso aumentar o número de leitos, eu preciso dar alta no paciente de um modo precoce, mas com segurança, que eu consiga fazer todo o protocolo dele, mas no tempo correto. E era o que a gente não conseguia fazer antes. Tanto que, veja, no período pandêmico, a gente tinha uma média de 55 mil atendimentos, né? Não, 55 mil pessoas atendidas, né? Atendimentos até maior. Por mês? Não, por ano, 55 mil pessoas. A gente aumentou para 73 no ano passado. E sem paciente no corredor. Então, como é que é possível você aumentar 20% sem abrir leito? Porque, na verdade, a gente organizou o fluxo. E, com certeza, os hospitais contratualizados, nesse ponto, eles são muito importantes. A gente não tem como fazer tudo. Às vezes a pessoa pergunta, mas você não tem uma equipe de ortopedia ótima no Hospital Ferreira Machado? Não são os mesmos médicos que atendem na rede privada? Mas o problema não é esse. O problema é um paciente idoso que eu tenho que fazer uma cirurgia de fêmur, eu preciso de vaga de CTI. Como é que eu vou conseguir marcar uma cirurgia garantindo uma vaga de CTI com o hospital porta aberta? Sim. Eu não consigo garantir se à noite vai chegar algum acidente, se você vai ter algum... Então, eu não consigo garantir esse leito. Eu não chegava no dia seguinte, eu estava tudo pronto para a cirurgia, eu não consigo operar paciente porque eu não tinha uma vaga no CTI. Como é que eu consigo fazer uma reserva de sangue? Eu não consigo fazer reserva de sangue. Então, assim, existem algumas cirurgias que, embora meus profissionais estejam aptos, tenham a estrutura, elas constantemente são canceladas porque eu não tenho como controlar esses fatores externos. Então, na verdade, todas essas cirurgias, na minha concepção, elas têm que sair do hospital. E já os pacientes com cirurgia simples, que eu tenho que colocar uma placa no antebraço, que é uma cirurgia que o paciente tem alta no dia seguinte, essa a gente pode fazer. Na verdade, deve fazer, né? Deve até tentar acelerar essa cirurgia, até para evitar lotar de paciente contratualizado. Então, são medidas, às vezes, que são simples, mas que nunca tinham sido implementadas. E agora, na verdade, a gente vai para o segundo passo, né? Agora que a gente conseguiu fazer essa modificação da cultura do hospital, a gente vai tentar fazer a reforma e fazer a ampliação. O que a gente está fazendo, na verdade, o hospital, ele era um hospital da década de 50, que foi criado, na verdade, no surto de tuberculose. E o hospital ele tem varandas. Hoje, se você olhar qualquer hospital, não tem varanda, não tem porque ter uma varanda no hospital. Então, quando a gente fala hoje qual é o projeto inicial da fase 1? É um novo pronto-socorro. Realmente a gente precisa, o pronto-socorro do Ferreira Machado já tem 30 anos, os fluxos são inadequados. Você ficou lá, né? Você chegou a ser atendido. Sim. Você tem o local do politrauma onde você é atendido e o raio-x é na outra ponta do corredor. Você passa o corredor inteiro com o paciente até o local. Nesse novo pronto-socorro, não. Você vai ter o raio-x próximo da saída. O paciente sai, ele não circula mais dentro do hospital. Do mesmo modo, hoje um paciente atendido pela oftalmologia, ele tem que ir no corredor do trauma. A sala da oftalmologia fica próxima do politrauma. Então, eu cruzo um paciente andando com um paciente deitado. O paciente que chega de um acidente, ele cruza com o paciente da oftalmologia que vai andando. E esse cruzamento ele não pode acontecer. Então, a gente, nesse projeto novo, a gente já separou. Todas as salas de atendimento, elas vão ficar numa região próxima da recepção, mas sem passar pelo pronto-socorro. E então, a você entrada não vai passar no mesmo lugar? Vai ser, não, ela vai ser ampliada, na verdade, e vai ser jogada para frente, um pouco para a região do jardim atual, né? E ali a gente vai fazer uma recepção, e junto da recepção você já vai ter a sala de serviço social, psicologia, classificação de risco, triagem, tudo anexo a essa recepção, e no corredor de trás 7 salas de atendimento. E já tem prazo para isso? Como é que está isso? Já foi licitado, já tem ganhador, deve começar em torno de um mês a obra. Ah, bacana. Então, quando a gente fala isso, que a gente vai fazer o pronto-socorro novo, a gente vai fazer isso, vai reformar o antigo, e quando a gente fala na fachada, que a gente vai fazer uma fachada nova, muita gente fala assim, nossa, vai fazer uma fachada só para o hospital ficar bonito. E, na verdade, não é isso. A fachada que a gente vai fazer é o fechamento das varandas. Eu preciso fechar as varandas para que eu entre na reforma interna. Então, assim, quando a gente fala fachada, não é fachada, beleza. É o fechamento daquilo tudo para que eu possa fazer a reforma interna. E aí, eu abrindo essas varandas como enfermarias, a gente conseguiria abrir em torno de 44 leitos. E a gente abrindo 44 leitos já me permitiria fazer mais cirurgias eletivas, que hoje eu não consigo fazer. Só por causa das varandas? Só nas varandas. 44 leitos. 44 leitos. O que me falaram aqui foi depois de uma entrevista do vice-prefeito. Falaram, mas falou lá na rádio, Nogueira, que não tem mais
internados ali no corredor, que colocaram para o terceiro andar. Eu falei, mas tem que subir mesmo, né? O paciente tem que subir mas não, porque colocaram no corredor do terceiro andar. Não tem. Eu falei, não, cara. Claro, ficaria mais complicado ainda. Uma nota disso, a gente, na semana passada, recebeu uma vistoria do CREMERG. E aí vieram três médicos que vieram fazer a visita, né? Ele falou assim, é a primeira vez que a gente vê um Ferreira Machado sem denúncia. Viemos fazer uma visita de rotina, o pessoal nem acredita. E vistoriaram o hospital inteiro, rodaram tudo, a gente não tem mais paciente no corredor. Tudo está funcionando, né, direitinho, acabou. O principal do elevador, como eu estou falando, é um elevador muito antigo. Na nossa concepção, ele tinha que ser trocado, mas a logística para trocar aquele elevador é muito difícil para a gente. Mexe com a estrutura. A gente pensou na construção de um outro elevador que facilitasse, mas hoje a gente tem conseguido, a gente tem mantido o processo de manutenção do elevador com uma firma oficial, né, do próprio elevador, a gente tem conseguido manter ele em funcionamento. Periodicidade. E o tomógrafo também, o doutor Frederico falou aqui. Aliás, como é que essa relação... Você colocou um comentário também na entrevista de Frederico também, não colocou ali nas também. redes? Eu não lembro o que você falava, mas se quiser repetir ou ampliar ou diminuir o comentário que você falou, como é que é essa relação do Frederico, que é um vice-prefeito, com vocês, no seu caso, na saúde? Até o próprio secretário de saúde também mandava aqui no privado para a gente um comentário. Todas essas decisões importantes, elas passam, na verdade, para o Frederico também, porque o Frederico ele era um gestor hospitalar, né? Então ele é uma pessoa que conseguiu, na verdade, reerguer o plantador de cana, que durante um período foi um hospital que ficou realmente quase em decadência. Ele conseguiu realmente encontrar um perfil para o hospital e melhorar muito a qualidade. Então ele tem uma percepção sobre como funciona a gestão hospitalar. E assim, Frederico, embora no governo às vezes ele não apareça muito em mídia, mas ele é uma pessoa muito importante no governo em articulação. Então, assim, todas as reuniões que a gente faz, né, em relação à saúde, a gente passa realmente esses dados por ele, e ele está realmente, ele tem uma visão diferenciada sobre como a saúde tem que ser na região. Uhum. Só antes do intervalo, para a gente fechar o Ferreira e a gente partir depois para outros, claro. A gente tem lá também uma promessa que é a questão da obra do Hemocentro, que também é uma coisa que vem sendo há bastante tempo esperado, inclusive. Como é que está o andamento disso? Ela é uma obra que acontece independente dessa reforma que o senhor falou do Ferreira. Independente. O Hemocentro, na verdade, embora ele esteja localizado no Ferreira Machado, ele não é um Hemocentro do Ferreira Machado. Mas ele é ligado à Fundação Municipal de Saúde. Sim, mas ele é um Hemocentro regional, né? Na verdade, ele fica localizado dentro do Ferreira Machado por uma questão de logística na época. Hoje o que está sendo feito é um prédio novo, já está com 20% da estrutura construída. A gente acredita que até o início do ano que vem já deve estar pronto. Na verdade, o processo que demorou mais foi a fundação, né? A gente acreditava que seria um pouco mais rápido, mas a fundação demorou muito. Mas a previsão da inauguração ainda é em torno de março do ano que vem. Vai ser um Hemocentro totalmente revitalizado, com sala de atendimento, com espera separada para os pacientes. Assim, vai ser algo realmente muito diferenciado aqui para a região. E então, em março do ano que vem, acredito que já esteja aí. Então, falta pouco tempo, né? Março do ano que vem? Falta quase um ano. Março, abril, maio, 10 meses. 10 meses, nós estamos no meio de maio, né? Como fica ao lado do Ferreira Machado, a gente visita a obra. A gente esteve lá na semana passada. Toda essa parte da base já está resolvida. Então a gente acha que agora em torno desse prazo mesmo de 10 meses. 10 meses para. Eu tenho um projeto aqui, que eu não sou vereador, né? Então não posso. Estou brincando. Vai, tá lançando aí? Tá lançando? Não, de forma não. Tá lançando a pré-candidatura? Não pode lançar a candidatura ainda não, porque período eleitoral não pode ainda. Se eu vier, não vote em mim não, por favor. Pronto, tá desfeito. Mas assim, sobre o Hemocentro, eu tenho uma ideia, um projeto, e não inventei isso não. Eu vi o filme aqui, Em Busca da Felicidade, com o Will Smith, Em Busca da Felicidade. Em dado momento ele vai lá no Hemocentro e doa sangue e recebe $25. Bem clara essa imagem, $25, ele ainda conta o dinheiro. Aí eu fui pesquisar sobre isso. Não é permitido. Mas por que não é permitido eu receber uma ajuda pelo sangue que eu estou doando? Calma aí, isso é polêmico, isso é um negócio bem polêmico. Eu fui pesquisar em Santa Catarina, porque não é comprar o sangue, senão e aí sim, a filha de Beth Tudesco, Daniela Tudesco, ela me explicou, Cláudio, existe todo um processo, nem todo o sangue doado é aproveitado. Boa parte dele é descartado, porque tem uma série de exames, de processos, de procedimentos que o sangue passa.
para poder ser reaproveitado, ele tem que estar 100%, não pode ter absolutamente nada. Tá. E daí, então, você iria gastar um dinheirão, muitas das vezes um sangue que não seria aproveitado. Eu falei, cara, ó, a gente tem uma série de programas sociais em Campos, no Brasil e em Campos também, agora com o cartão Goitacá, enfim. Busca ver, foi feito em Santa Catarina um tempo, não me lembro o ano não, só contar essa história rápida. Eles doaram um pendrive para quem doasse sangue naquele dia. Aqui em Campos já tiveram algumas campanhas assim. Campanhas assim também? Já teve, mas assim, não era adequado, mas já teve. Não consegui achar nenhuma pesquisa. O que está tentando fazer hoje, talvez, o que eu acho que é seria um clube de vantagem que você ganha desconto numa academia. Está se fazendo um projeto agora também para que shows com mais de 2.000 pessoas, 3% dos ingressos sejam revertidos para doadores, que é uma coisa que eu acho que estimularia. Quer dizer que o cara falou comigo? Pô, Cláudio, eu vou no supermercado, eu pago um dinheirão de imposto. Eu vou abastecer o carro, eu pago um dinheirão de imposto. Isso um amigo falando. Eu paro no sinal, eu tenho que ajudar as pessoas. Eu falei, tá certo, tem que ajudar mesmo. E eu vou viajar, eu tenho que pagar pedágio. Eu falei, e daí, cara? Não, aí o governo ainda quer meu sangue de graça. Cada um tem um pensamento, não é o meu, tá? Tô falando. Mas é o tipo de cultura que a gente tem que mudar. Tem que ser solidariedade mesmo, tem que ser. De amor, se for virar essa relação comercial é muito complicado, porque uma relação comercial pode ser rompida a qualquer momento. Quando você tem laços de afetividade e de compromisso, isso é muito mais fácil de manter. Entendeu? Essa relação comercial, isso é sem romper. Mas você pode fazer em alguns momentos. Mas eu tô falando, não é para dar dinheiro, então, acho também que você falou, pode cortar o laço afetivo, que já é pequeno, já é um lacinho, que a gente doa sangue para quem? Para um parente nosso que está internado. Isso é muito comum, quando a gente tem algum acidente, alguma pessoa conhecida naquele momento. Eu estou falando por mim, tá? Não estou falando das pessoas. Você explode, mas realmente os índices de doação eles são muito baixos. E o que as pessoas não entendem, na verdade, por exemplo, quando eu falo assim, está faltando sangue para o paciente, depende do que você está falando que é sangue. Você pode ter concentrado de hemácias, que é para o paciente anemiado, você pode ter o plasma e a plaqueta, que é para o paciente estar com déficit de coagulação. Então vamos dar um exemplo. Um paciente, quando você toma uma bolsa de concentrado de hemácias, por uma anemia, cada bolsa aumenta 3 pontos o hematócrito. Então, por exemplo, a pessoa está com 20 de hematócrito, normal é 35, 40. Você toma 2 bolsas, você vai para 26, que já fica um pouco mais adequado. A plaqueta, não é assim que funciona. A plaqueta é 1 unidade de plaqueta para cada 10 quilos. Então, uma pessoa de 100 quilos são 10 unidades de plaqueta. Que eu vou conseguir tirar uma bolsa de cada pessoa. Então, eu preciso de 10 doadores para tratar um. Para tratar uma pessoa. Então, isso que eles às vezes não entendem. Mas por que não tem plaqueta no hospital? Não tem plaqueta porque não tem doador. Eu preciso de um quantitativo muito maior de doador para que eu tenha. Para que a gente tenha doador isso. Ele doa uma plaqueta. Uma bolsa. Uma plaqueta. E geralmente os pacientes que quando usam, um paciente de 100 quilos, ele é 10 bolsas. E aí a manchete é que não existe nenhum outro líquido capaz de substituir o sangue. Então é importante. Não tem como comprar na farmácia um pozinho, não. Eu falo muito isso porque, né, eu tive um irmão que foi baleado há um tempo atrás, era policial, né? E todo o estoque de sangue que se tinha dentro do Ferreira Machado para poder tentar salvar ele foi usado. E chegou um momento que não tinha mais, porque não coagulava. Então, assim, eu sempre fiz essa defesa muito que tem que ser essa relação de compromisso, de afetividade e tal. Aí a gente fala assim, mas às vezes a pessoa acaba optando por coisas na vida que afasta ela dessa doação, né? Comportamentos que às vezes a pessoa passa a ter e não faz dela uma pessoa segura para doação. Mas o mais importante é as pessoas criarem essa política, né? De buscar a informação e buscar o Ferreira Machado lá, buscar o Hemocentro, né? Porque o que eu falo, se a gente tornar essa relação muito superficial, baseada só na, né, do toma lá e dá cá, é um momento que a pessoa fala, não vou não, não estou precisando. E o dia que não puder. E o dia que não puder dar. Exatamente. Aí a pessoa não vai. Claro, não, você não tá errado. Nesse período que eu estou lá, o paciente que eu lembro que a gente fez maior, quando a gente fez 23 concentrados de hemácia nele. Nossa. No mesmo momento cirúrgico. Ele está vivo. Ele está vivo. E a gente fala da questão. Graças a Deus vocês, claro. Foi feito 23 concentrados de hemácia. E a gente fala 23 bolsas. Da questão de emergencial, mas a gente sabe que Campos hoje é uma referência de doença cardíaca que demanda muito sangue, de doença oncológica que demanda muito sangue, de tratamentos oncológicos que demandam muito sangue. Então, quando a gente fala da questão só emergencial, né, que de um acidente, de uma pessoa baleada, né, a gente já sabe da dificuldade que se tem, mas ainda tem essa rotina muito grande que Campos se tornou por conta da referência que se tem nessas cirurgias e em tratamentos oncológicos e que muitas vezes demandam sangue e muitas vezes atrapalham nesse tratamento, até a cirurgia, às vezes são adiados, como a gente falou aqui, por conta da falta de sangue. Então, a nossa proposta aqui hoje, aproveitando que o doutor aqui, é incentivar você a buscar essa doação. Aí eu falo assim, por exemplo, eu sou um relaxado, eu não dou sangue, mas por quê? Aí, buscar isso. Por que eu não dou sangue, Rodrigo?
porque talvez eu tenha alguns comportamentos que não são adequados para ser um doador. Mas eu posso rever isso. É uma responsabilidade minha também rever isso. Tornar um cidadão melhor. E aí trabalhar com a solidariedade. Então, assim, é até um compromisso que eu estou fazendo aqui. Né? De buscar isso, porque a gente às vezes fala... Cobraremos. Do outro, né? Cobraremos. Né, porque a gente às vezes fala do outro, mas a gente às vezes não faz. Não, mas eu assumo a minha incompetência. Eu assumo sempre. Não sou nenhum santo e exemplo. Mas sim, eu falei mas aqui, aqui, a gente doa. No meu caso, eu tenho carteirinha de doador. Mas eu dou mais para parente do que voluntariamente. Sair do nada aqui lá doar. Eu acho que eu nunca fiz. É uma rotina que a gente precisa mudar. Não, eu digo isso sim, mas vejo amigos que fazem isso e acho fantástico. E assim. É importante, porque como você mesmo falou, não existe um substitutivo. Não tem nada que você possa fazer na ausência. E é muito ruim, né? Para o paciente, muito ruim para o profissional, às vezes, saber que existe um tratamento e você não pode aplicar porque você não tem como fazer. Então vamos ver. Então aí, gente, o novo mas antes do novo já pode ir lá no tipo que tá tudo lá. Mas eu não vou abrir mão aqui do meu pensamento ainda, apesar do Rodrigo ali contextualizar e fazer uma defesa bacana e falar que é por amor e não pelo dinheiro, e eu concordo, mas mesmo assim, aqueles que não vão de jeito nenhum podem ter algum tipo de... Só para fechar esse assunto, são 8 horas, avançou tudo aqui. Esse projeto, isso está andando, como o senhor falou, 3% para shows e tal. Sim. Passa tem que passar por legislação, por criação de... A gente está tentando várias coisas, na verdade, para tentar aumentar isso. Ou é só uma parceria direta? Já fizemos um tempo atrás na Pracinha do Flamboyant, né, que teve uma doação bem alto. O ônibus do Hemocentro, toda semana ele está em algum local, né? O IFE agora solicitou, teve uma reunião lá com a doutora Sandra, que é a coordenadora do Hemocentro, para levar o ônibus do Hemocentro para dentro do IFE, para que seja feita doação lá. Nas cidades vizinhas, né, existem cidades que fazem a solicitação, eles juntam realmente no final de semana, o ônibus vai até lá para que a gente possa fazer a doação. E a gente tem tentado, mas mesmo assim, como você mesmo falou, o consumo acaba sendo muito alto. Não, mas eu digo dos benefícios para os doadores. Você falou lá do clube, de vantagens, essa coisa. Não lembro, acho que isso tem que passar pela Câmara ou um decreto do prefeito? Acho que era um decreto de Vladimir. Eu não sei, acho que na Câmara, mas acho que na Câmara já tiveram discussões nesse sentido também. Sim, sobre um projeto relativo a isso. Bom, são 8 horas, 1 minuto. Vou pedir licença, meu caro Arthur, então, para a gente só fazer um intervalo e no próximo bloco a gente segue falando ainda de HGI. São quantas unidades? Hoje, 10 unidades no comando da Fundação Municipal de Saúde. E, claro, evidente, a gente fala sobre outros assuntos também ainda hoje. O Rodrigo também segue com a gente aqui no Folha no Ar. A gente volta a seguir com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.